Então, se o paciente começa a ter problemas de inflamação nos vasos sanguíneos, ele começa a apresentar vasinhos, ele começa a apresentar edemas dos membros inferiores, ele começa a apresentar gordura localizada nesses membros. Se o corpo está com gordura, está com muito lixo, ele faz outra coisa para tentar nos ajudar. Ele começa a reter a água, reter líquido. Qual que é a intenção dele? Eu vou reter essa água, vou segurar esse líquido aqui para diluir essa toxicidade. Quando o paciente começa a ficar demasiado, ele começa a apresentar celulites de diferentes graus. O que é a celulite? Água no tecido adiposo. O tecido adiposo é inflamação. Celulite é uma inflamação no tecido adiposo. Então, o paciente vai evoluindo para diferentes graus. Então, o processo inflamatório crônico, ele origina todas as disfunções estéticas. Então, nós precisamos de saber que existe o perfil inflamatório, que são exames de perfil inflamatório, para a gente conseguir verificar onde que esse paciente está inflamado, o quanto que ele está inflamado. Por quê? São diferentes marcadores. Nós temos vários marcadores. E cada marcador me sinaliza algumas regiões que já estão inflamadas. Então, eu tenho marcadores que me falam sobre como estão os vasos sanguíneos, me fala como que estão a tireoide, me fala como que estão as articulações, me fala como que está o sangue desse paciente. Então, esses marcadores, quanto mais positivos eles são, por exemplo, eu tenho 5 marcadores. Se os 5 derem positivos, a inflamação ela é muito maior. Se 3 der positivo, está menos pior. Então, eu consigo localizar dentro do organismo do meu paciente o que está desencadeando aquela inflamação crônica. E uma vez que você sabe a origem dessa inflamação crônica, é sua função orientar o seu paciente em relação a melhores hábitos e estilos de vida e passa a ser a sua obrigação também suplementar esse paciente de forma assertiva e individualizada para que você consiga controlar essa inflamação crônica nesse paciente. Aí sim, a partir desse momento que você começar a devolver a homeostase para esse paciente, esse corpo vai começar a responder melhor, esse corpo vai conseguir ir eliminando a inflamação, ele vai conseguir voltar a realizar todas as suas reações químicas que antes estavam sendo prejudicadas por causa da prioridade da inflamação, e, consequentemente, o corpo entrando em equilíbrio, a disfunção estética ela vai amenizando. Então, você vai fazer um refinamento depois, se necessário for. É impossível você pensar em oferecer para o seu paciente um resultado estético que seja duradouro e eficaz se você não tratar a base, não tratar a raiz. E é aí que vem a estética integrativa, você pensar no seu paciente como um todo, você entender que tudo se comunica, que tudo é interligado, que uma célula conversa com a outra. Se o seu paciente está inflamado só a nível de intestino, e você consegue ver isso pelos exames, associado às disfunções estéticas que ele está apresentando, também junto com as informações que você está coletando durante a anamnese, você pode suplementar esse paciente e reparar esse intestino. Estetas, as células do intestino, elas se regeneram a cada 3 a 5 dias. A cada 3 meses, você tem um intestino novo, 100% novo, com todas as células novas. Então, uma vez que você detecta que tem uma inflamação intestinal e você precisa saber disso, precisa saber identificar, precisa saber investigar, você pode suplementar esse intestino de forma que ele consiga reparar e cicatrizar. E isso é muito maravilhoso. Se você tem um intestino completo em 3 meses, você consegue melhorar várias disfunções estéticas do seu paciente num curto espaço de tempo. Você precisa apenas saber que isso é possível e que você pode fazer isso. Você pode solicitar exames, você pode suplementar o seu paciente, desde que você saiba. E eu já adianto, são poucos os profissionais que sabem fazer isso. São poucos os profissionais que sabem que podem fazer isso.
Então, quanto antes você descobrir que isso está na sua alçada, que você pode desenvolver isso com excelência e colocar isso em prática, melhor será para os seus resultados, melhor será para os seus pacientes. Isso vai agregar valor aí aos seus serviços. Segundo, a inflamação saiu ali do intestino e ela acometeu, né, o útero, o ovário da mulher. A mulher começa a ter uma menstruação com muita hemorragia, ela começa a liberar coágulos de sangue, ela tem cólicas horríveis. O período de menstruação para ela é deplorável, ela sente muita dor, desconforto, fica numa sensação horrorosa. Uma vez que você sabe disso, você pode suplementar essa paciente para ajudar a proteger o endométrio dessa mulher, para que ela descame menos. Se ela descama menos, ela vai ter menos dor. Se ela descama menos, ela vai sangrar menos. Se ela vai sangrar menos, ela vai ter menos hemorragia. Tendo menos hemorragia, não perde sangue. Não perdendo sangue, não perde ferro. Não perdendo ferro, não perde oxigênio. Não perdendo o oxigênio, seu procedimento estético vai ter bom efeito, porque você tem que ter um bom aporte de oxigênio. Entende que tudo é interligado? E uma vez que você sabe dessa informação, você pode suplementar o seu paciente para garantir a integridade do útero dessa mulher. Fora resolver a disfunção estética dela, você vai devolver qualidade de vida. Essa mulher vai começar a ter períodos, ciclos menstruais mais tranquilo, com mais dignidade, com mais paz, com menos dor. Isso é maravilhoso. Júlio, nossa, isso cabe a mim? Cabe a quem tem conhecimento e sabe fazer. E se você tem esse conhecimento, você pode fazer. Você não está infringindo nenhuma lei de ajudar a tua paciente a ter uma menstruação mais controlada através de uma correta suplementação. Esteta, suplementação não é fármaco, não é remédio. Se não é fármaco, se não é considerado um remédio, nós podemos suplementar os nossos pacientes. Mas não basta simplesmente suplementar qualquer coisa, tem que ser assertivo, tem que saber o que suplementar, qual que é o melhor horário, quando que esse paciente vai absorver aquilo, qual a concentração, por quanto tempo. E isso você pode fazer. Então, nós já arrumamos o intestino, já reparamos o útero. Homens estão apresentando prostatite. O que é isso? Aumento da próstata, inflamação da próstata. Ai, Júlia, aumento da próstata é câncer. Antes de se tornar um câncer, ela tem uma inflamação. E essa inflamação é proveniente de quê? De uma inflamação vinda lá do intestino, que saiu do intestino e foi nos testículos. Você não vai apalpar a próstata do seu paciente, jamais. Mas uma vez que você sabe que seu paciente tem uma inflamação intestinal, já é sabido que vai evoluir para uma prostatite. Pessoas com prostatite, ela é broxa, ela tem problemas de ereção, ela é triste, ela é infeliz, o ego dela abaixa, fica todo entristecido, aquilo gera estresse, o estresse quebra colágeno, a pessoa começa a ter queda de cabelo, começa a ter olheira, começa a ter bolsa, começa a ter um envelhecimento. Por quê? Porque ele tá triste, porque ele tá broxa. Por que ele tá broxa? Porque ele tá tendo uma inflamação intestinal que acometeu a próstata. O que eu tenho a ver com isso, Júlia? Tudo. Se o seu paciente te procurou porque uma queda de cabelo, porque ele está com um envelhecimento acentuado, porque está com uma bolsa absurda abaixo dos olhos, cabe a você fazer uma boa anamnese e descobrir onde que ele está, onde está vindo o problema. Achou o problema? Suplementa e resolve. Então, vocês precisam de conversar com o paciente de vocês. Hoje, nós temos poucos pacientes homens, né? Mas a tendência é ir aumentando, já está aumentando. Então, nós temos que saber acolher bem esses pacientes homens também. Vamos conversar com eles, vamos investigar, vamos trocar uma ideia. Claro que na primeira consulta vai ter uma certa resistência, porque não tem ali intimidade, não tem afinidade, mas no passar, vai ter ali uma troca de informações importantes e você pode agregar valor à vida dessa pessoa, tá? Então, já falamos de intestino, de útero, de testículo. O próximo é o que? Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, quando eles estão inflamados, fora ele desencadear todas as doenças cardiovasculares que o paciente pode vir a ter, inclusive de ser um dos maiores causadores de óbitos,
A gente descobrindo isso muito precocemente, que os vasos sanguíneos estão inflamados, a gente pode suplementar o paciente. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando você pega um marcador de inflamação nos vasos sanguíneos positivo, que você suplementa, porque o seu paciente que apareceu para você com vasinho dos membros inferiores, dificuldade de retorno venoso, com edema, dor nas articulações, um paciente com celulite de diferentes graus ou lipedema de diferentes graus, ele tá te gritando, socorro, eu tô com dificuldade de circulação, me ajuda? Investiga isso, suplementa o seu paciente. Quando você suplementar o seu paciente, que você desinflamar esses vasos sanguíneos, os vasinhos somem. A celulite, o lipedema melhora, o edema melhora. Resolveu a disfunção estética e promoveu vida para o paciente. Aliás, proporcionou vida ao paciente. Um paciente que poderia ter 10, 15 anos a menos de vida, você pode melhorar isso corrigindo a inflamação dos vasos sanguíneos. Ai, Júlio, mas eu acredito que todo mundo morre no dia que nasceu para morrer. Tudo bem. Eu não estou aqui para discutir a tua fé. Mas como é que você quer? Como é que você quer que o seu paciente cruze a fronteira? Andando com as próprias pernas ou numa cadeira de roda? Ou mutilado? Ou arrastado? Você pode proporcionar essa qualidade de vida com longevidade para o seu paciente. Tá? Isso é importante.